eu gostaria de começar por abordar uma questão, e aliás, uma expressão que está ficando popular agora, que fica popular, é popular em revistas, jornais, sites de internet, na televisão, que é a internet das coisas. O que é internet das coisas? A internet das coisas é a capacidade que nós desenvolvemos de coletar dados de diversos devices, aparelhos, que podem ser sensores no campo, sensores na máquina, sensores nos silos, trazer esses dados para um banco de dados e processar esses dados através de um algoritmo, que a gente chama, para extrair dele informações. Basicamente, a internet das coisas não só aplicada ao campo, mas à indústria, ao comércio, aos bancos. Quando você escutar esse termo, imagine que existe um dado saindo de uma fechadura, de uma porta, de uma horta, vindo até um computador. Esse dado ele é agrupado, processado através de um algoritmo inteligente, isso é matemática, tá? E dele se extrai uma informação relevante. Que essa informação relevante pode ser usada ou pelo industrial, ou pelo dirigente de banco, dirigente de uma casa comercial, ou um prefeito dentro de uma cidade. E também, lógico, né? E não ficaria de fora também o homem do agronegócio. Exatamente. Agora, a Agrosdata, a empresa que você dirige, ela é especializada em digitalização em fazendas. Isso. A digitalização, a informática, a tecnologia já está na fazenda, já está no campo? Eu tenho 21 anos de telecomunicação no Brasil, sou um pioneiro de internet. Em muitas cidades do Brasil existiu internet porque eu fui lá e montei a infraestrutura. Quando, na internet das coisas, eu escolhi atuar dentro do agronegócio, até porque eu sou um pequeno produtor de café lá no norte do Paraná, foi porque a agricultura, na verdade, ela tem uma deficiência de conexão, seja de celular, telefone, há muitos anos que não foi resolvida, né? Então, se você vai lá para o norte, para o centro-oeste do Brasil, você vai encontrar essa dificuldade. E eu falei, poxa, esse é o meu expertise, isso é o que eu fiz a vida inteira. E um dos pilares da internet das coisas, que são essas redes de longo alcance e de baixo consumo de energia, ou seja, a gente consegue, imagina que você tem um Wi-Fi industrial, esse Wi-Fi que você tem na sua casa, mas que a gente consegue fazer ele atingir 30, 40 quilômetros. Então, eu consigo colocar 30, 40 quilômetros um sensor de temperatura, de umidade, de radiação solar. E interpreta o que está ocorrendo na propriedade. Essa tecnologia, que é uma evolução da tecnologia, veio e coube muito bem para o agronegócio brasileiro. Então, nós resolvemos o problema da conexão no campo, ou seja, muitas tecnologias que vêm de fora, elas chegam aqui até o Brasil e a pessoa pergunta, cadê a conexão? E aí o cara fala, poxa, eu não consigo usar esse recurso. Isso acontece muito com as grandes multinacionais. Então, nós decidimos, primeiro, resolver o problema da infraestrutura, ou seja, ir lá, a instalação dos sensores, a conexão dentro da área de produção da fazenda e trazemos esses dados para os servidores que estão aqui dentro, estão aqui em São Paulo. Eu sempre gosto de falar isso, porque para mim, na Agrosdata e no mercado, a gente interpreta que os dados do produtor, eles valem ouro. Então, esses dados eles têm que ser não só utilizados para o dia a dia, para a torre de controle da fazenda digital, que a gente chama, ou seja, para a lida dele do dia a dia mesmo, mas esses dados têm que ser armazenados. Esses dados a gente trata, inclusive, como dados de segurança nacional. Ou seja, os dados de produção de um país como o Brasil, que é extremamente importante no cenário agrícola mundial, obviamente que todos os outros países querem saber o que está acontecendo aqui antecipadamente. Até porque um aprendizado ocorre nesse processo. Você comentava isso agora há pouco. Exatamente, ou seja, nós dividimos as operações dentro da fazenda em duas partes muito distintas. Uma é a instalação dessa infraestrutura, que é colocar os sensores no campo, estações meteorológicas, dentro dos maquinários, do trator, da colheitadeira, dentro dos silos, para coletar a umidade, e fornecer uma torre de controle digital do que está acontecendo naquele momento para o produtor, mas o mais importante é que a gente agrupa todos esses dados, agrega dentro de um servidor, não só os dados que a gente coletou, e aí a gente chama de uma agricultura digital holística, que é entregar a informação para o produtor na hora que ele coloca a semente no solo, até a hora que ele vai vender essa produção, porque nós também estamos monitorando o bushel em Chicago. Então, o segundo pilar da internet das coisas, que é a evolução do machine learning, que é a máquina aprender, tá? Vamos falar no português. Então, cada vez que a máquina olha um dado e ela interpreta e executa uma ação, ela aprendeu com a ação dela. Então, a próxima vez a gente vai chegando não próximo da perfeição, que não existe, mas cada vez você vai chegando mais próximo do seu alvo. É a inteligência artificial. Exatamente. É o maquinário trabalhando a favor
do empresário, do homem do agronegócio, do homem que está no campo. E nós resolvemos na AgrosData, ou seja, depois da instalação dessa infraestrutura para coletar e guardar o dado para o produtor, porque os dados valem ouro, mais uma vez, produtores, nos Estados Unidos isso já aconteceu uns 5 anos atrás, ou seja, o Departamento de Agricultura americana editou uma norma, inclusive, o que os provedores, os agri-tax providers poderiam, ou os provedores de agricultura poderiam guardar e o que eles deveriam considerar como de propriedade do produtor, porque os dados valem ouro. Tá? Isso e eles pertencem ao produtor. E eles têm que pertencer ao produtor. Você usa uma expressão na AgrosData de que as fazendas digitais custam muito menos e valem muito mais. Por quê? Esse é o segundo ponto que a gente resolveu atacar, ou seja, quando nós fomos a conversar com os produtores e entender qual era a necessidade primária deles, né, a gente entendeu que a questão da produtividade, apesar de ser muito bom e nos colocar em patamares elevados no agronegócio mundial, para o produtor em si, ela é às vezes uma faca de 2 gumes, porque às vezes você tem uma produtividade alta e uma lucratividade baixa. Nós resolvemos na AgrosData atacar o principal problema do produtor hoje, que é a redução de custo. Ou seja, nós estamos trabalhando desde a hora da semente, até a parte do agroquímico, principalmente, que concentra aí mais da metade do custo, né, de produção por hectare. Efetivamente minimizar o custo, ou seja, todo o nosso algoritmo, toda a nossa inteligência, toda a inteligência aplicada a esse dado que é coletado está sendo desenvolvido em função da redução do custo do produtor. A melhor hora de aplicação de uma semente em relação às condições do solo. Então você já tem resultados positivos? Nós já temos resultados positivos. Hoje eu estou há 1 ano e meio estudando profundamente a parte econômica do agronegócio. E o que me surpreendeu é que o agronegócio é muito organizado em relação às planilhas de custo de produção, você tem centavos, eu acho isso uma coisa fascinante e foi muito bom para a gente poder fazer o cálculo do retorno do investimento para o produtor. Hoje, nos nossos cálculos, para cada R$1 que o produtor investe na agricultura digital, ele retorna 4. Porque nós estamos atuando em relação à redução de custo de produção para esse produtor, para que efetivamente, eu entendo assim, nós não poderíamos escalar toda uma tecnologia à disposição de agricultura digital para trazer custo ou trazer mais trabalho, ou seja, ela não compensaria. Então, esse em relação a trazer mais trabalho é um ponto importante também, porque a gente entende como é difícil a mão de obra no campo, ou seja, você ter as pessoas trabalhando. Então, todo esse sistema de infraestrutura que a AgrosData instala, ela funciona 99,9% do tempo sozinha. Ou seja, já que tem que trocar um sensor, você tem que trocar um de máquina, nossas equipes vão lá e executam. Ou seja, eu não trago nenhum trabalho adicional para o produtor e agrego para ele a redução de custo. Bom, casos de sucesso da AgrosData você conhecerá ao longo deste ano. O Erlon voltará aqui com exemplos práticos de resultado desse trabalho de redução de custo, já que não é possível controlar os preços de mercado, né? Conforme o desejo do produtor, né? O mercado é soberano, nos custos dentro da fazenda é possível sim controlar e reduzir, e o uso de tecnologia é fundamental para isso. Passamos o recado, Erlon? Muito bem passado. Bom, agradeço mais uma vez Erlon aqui conosco, vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa.